Quantos estão contentes no Senhor? Aleluia. Tem cadeiras aqui, amém? Queria que os servos podem conduzir aqui. Tem cadeiras aqui, tem 2 aqui, tem algumas lá, tem mais umas 3 aqui. Tira a bolsa, pode tirar essa bolsa aí também por gentileza, amém? Aleluia. Tem lugares aqui. Quem tem cadeira perto de você vazia, levante a mão aí para que o pessoal se assente, amém? Pessoal, alguém que está com a mão levantada, tem cadeira vazia aqui do lado para você se assentar, amém? Ok, glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Irmãos, deixa eu dar, na verdade esse aviso eu ia dar ele mais adiante, falar ele mais adiante, mas olha aqui para mim. Eu quero dar um aviso para os irmãos, olha aqui para mim por gentileza. E é o seguinte, irmãos, hoje nós estamos acolhendo apenas as crianças, como nós já falamos, até 8 anos. Então, tem outras crianças aqui conosco. Mas o que nós vamos fazer? Presta atenção porque você está envolvido nesse negócio, amém? O que nós iremos fazer, irmãos? Nós não achamos outro local apropriado para nós irmos, mas nós vamos fazer uma grande mudança nesse prédio, vai caber mais pessoas e nós vamos transformar essa salinha em outra salinha para as crianças, amém? Amém. Aleluia! Então nós vamos fazer uma grande reforma, passando essa semana, na outra semana, nós vamos fazer uma grande reforma nesse prédio, você não vai nem conhecer ele, porque nós vamos mudar muita coisa aqui. Então nós vamos fazer um grande investimento, nós vamos ampliar. De que maneira? Foi uma ideia do nosso irmão Natan, e ele vai pegar no pesado também, aleluia, ele vai ver que custa dar uma boa ideia. O que nós faremos, irmãos? Nós vamos transformar o local de pregação para aquele lugar ali, né? Não quero te contar muito, porque você vai ver o tanto que vai ficar legal. Essa escada vai sair para outro lugar, nós vamos mudar tudo, vai sobrar mais espaço aqui, nós já calculamos, vai sobrar muito espaço aqui, agora por causa dessa mudança que nós vamos fazer, amém? Amém. Nós vamos isolar o som daquela salinha, porque as caixas ficarão voltadas para lá, para que o som aqui da igreja não entre para atrapalhar as crianças. Vamos precisar colocar um ar-condicionado lá, porque o ar daqui não chega até lá, ok? Porque ninguém fica lá dentro sem ar, igual esse prédio aqui, ninguém fica aqui sem ar, irmãos, acredite, ok? Então nós vamos fazer uma mudança aqui na frente, uma ampliação, vamos mexer em bastante coisas, e vamos aproveitar e já vamos reformar aqui dentro, dar uma mão de pintura, né, porque nós estamos renovando o contrato aqui, vamos ficar mais um tempo, mas acredite, irmãos, a partir de agora, todo domingo, nós vamos orar por um local, porque nós vamos ter o nosso local próprio. Amém, irmãos? O Senhor vai nos abençoar. Mas enquanto isso, nós vamos melhorar esse local. E eu percebi, irmãos, que foi até melhor. Sabe por quê? Porque, como se diz, contando os catinodé, ou seja, os recursos, eu descobri que nós vamos gastar muito para essa reforma. E para fazer uma mudança seria uma transição que seria um gasto muito maior que nós não temos condição agora. E o que eu preciso de você? Muito bem, olha para cá. Nós vamos enviar no grupo da igreja alguns materiais que nós precisamos para fazer essa reforma. Talvez você fale, pastor, mas eu já contribuo. Então, irmãos, se nós tirarmos da contribuição que nós recebemos mensal, nós não pagamos as contas fixas, as contas fixas da igreja. Obviamente, se você puder e desejar contribuir com esses materiais, né, se você não está no grupo da igreja, pode me procurar depois, ou se você conhece alguém e você tem a disposição de pedir para a pessoa cooperar de alguma maneira, fique à vontade. Eu já tenho alguns amigos que eu vou atrás deles, porque sempre eu sei que eu posso contar com eles, amém? E vou colocar lá no grupo, o que é? Tinta, pincel, e os homens, só os homens aí falam amém, bem grosso. Nós vamos precisar dos irmãos, por quê? Porque nós não vamos pagar mão de obra, né, irmãos? Mão de obra é caríssimo, não temos condição para pagar. Quem que vai fazer, irmãos? Aleluia! São os homens, amém, homens? Então, na outra semana, nós vamos começar a reforma. Então, eles falam, pastor, eu trabalho. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Os que podem durante a tarde vão vir começar, amém, Natan? Eu e o Natan vamos agarrar aqui e outros irmãos. E depois que você chegar do seu trabalho, fique à vontade para vir quebrar algumas coisas aqui conosco, amém? Amém. Aleluia. Pastor, mas eu não sou pedreiro, amém, Éder? Eu sou advogado. Pois é, mão de advogado. Nós vamos ver se mão de advogado é bom para quebrar umas paredes, para soldar uns negócios também. Amém, meus irmãos? Vai ser muito bom, porque vai ser uma comunhão, vai ser divertido. Nós nos divertimos fazendo reforma, amém, meus irmãos?
Então eu conto com você, vai ser uma grande bênção. Fala, pastor, eu não posso fazer nada. Então, você pode trazer um lanche de vez em quando para os trabalhadores aqui, amém, irmãos? Sempre. Nem se você quiser fazer um pão de queijo, fala, nossa, os irmãos estão lá no prédio da igreja, ralando até agora, vou levar um cuscuz, um pão de queijo e um café. É bem-vindo, amém? Amém? Muito bem, então, está avisado aí, eu vou enviar no grupo da igreja amanhã, e nós vamos ter um gasto, irmão, sim, bem elevado com o material que nós vamos usar para cobrir esse fundo aqui. Se você porventura quiser contribuir financeiramente com algum valor também específico para a questão da reforma, você pode nos procurar, ok? Que vai ser muito bem-vindo. Se você quiser dar algum material, você pode ir lá comprar o material também e trazer, não tem problema, mas eu conto com você, nos ajude, amém, meus irmãos? Aleluia, ó. Tem gente que já está organizando, como se diz, o parcelamento. Outra coisa, irmãos, a nossa mesa de som, ela está assim, no final da vida dela, nós vamos comprar uma mesa de som excelente agora também, amém? Então, não deixe de contribuir nos próximos 10 meses, porque nós vamos fazer uma dívida, né, com o som, né, são os irmãos que vão instalar também. Pastor, para que isso? Para abençoar você, para melhorar a qualidade, e nós temos sonhos muito maiores, amém, irmãos? Vai chegar um dia que você vai vir para cá e você vai sentar numa cadeira almofadada, amém? Para te abençoar, porque nós queremos investir, o dinheiro que você contribui é para abençoar você mesmo, amém? Então vai ser uma grande bênção. Antes de eu continuar, eu queria chamar a irmã Kelly Gomes aqui. Amém? Ela vai dar um testemunho. Depois eu dou mais alguns avisos e eu ainda quero compartilhar algo com você nessa noite. Fica à vontade, irmã. Mas não é tanto assim também, não. Amém. Graças a paz, irmão. O testemunho hoje é para que o Senhor traga fé ao seu coração e para glorificar o nome dele. Amém? O meu testemunho, na verdade, é a respeito do meu filho, né? Ele, há 3 anos atrás, ele formou em Relações Internacionais. E assim, como todo jovem, né, eles começam e terminam a faculdade, tem um curso, mas não sabe para onde vai. E ele estava sempre estudando, sempre trabalhando, né, mas não sabia o certo do que ele queria fazer. E quando foi um dia, irmãos, eu falo que assim, o favor do Senhor é aquele que realmente abre portas, né? Eu fui almoçar e uma menina que trabalha no Santander, lá de Vianópolis, que encontrou comigo, né? Para quem não sabe, eu morei um tempo em Vianópolis e ela conheceu o Mateus, mas assim, na época o Mateus tinha 15 anos, né? E aí ela perguntou, Kelly, e o Mateus? Eu falei, vai, o Mateus está em Goiânia, né? Formou, ela, o que ele está fazendo? Aí eu falei para ela, né? Ela falou para mim assim, não, fala para ele me procurar, que eu vou colocar ele para trabalhar dentro do Santander. Eu falei, nossa, mas será que ele vai querer, né? Quando eu liguei para ele, né, falei, Mateus, o que você está fazendo? Ele, não, tô de boa, pode falar. Eu falei, olha, filho, né, a Janaína me procurou, eu encontrei com ela por um acaso, e ela pediu para você procurar ela, caso você queira trabalhar no Santander, né, para você estar estudando, para você fazer uma prova, chama CPA 20, né, a prova. E ela falou que já tem um serviço para você dentro do Santander. E na hora, ele disse que deu um start nele. Sabe quando o Senhor fala assim, meu filho, é isso que eu tenho para você? Foi o que aconteceu com ele. Por quê? Ele tinha formado, como eu disse, né? E o TCC dele foi sobre criptomoedas. Então, assim, ele falou, uau, eu acabei de formar, meu TCC foi sobre isso e eu acredito que é isso que Deus tem para mim. E aí, irmãos, ele estudou, falou com ela, né? Fez a prova, ela queria até trazer ele para cá, para poder trabalhar aqui, né? E ele não quis, ele falou, olha, eu agradeço demais, mas assim, o que eu quero, né? É aqui em Goiânia, continuar aqui, eu não quero voltar. E aí, irmãos, para resumir a história, ele fez a prova, a primeira vez que ele fez, ele passou, e aí ele foi chamado. Para a glória do Senhor, ele fez entrevistas em vários bancos, mas assim, parece que Deus tinha naquele lugar, né, que era uma das lojas do Santander. E eu vou falar um negócio para vocês, ele vai ganhar algo assim, eu não vou falar sobre o valor, mas assim, você pensa um valor muito bom para um rapaz de 25 anos. Então assim, para a glória do Senhor, né, eu fico muito feliz, eu louvo a Deus, porque de fato, né, eu vejo o favor do Senhor sobre a vida dele, né, sobre a minha família. E assim, hoje, ele falou, mãe, eu estou como quem sonha, porque assim, ele foi preencher, né, um contrato. Irmãos, são tantos benefícios que
Senhor, porque assim, Deus de fato, Ele tem isso para nós, amém? Ele tem para Ele, tem para você também. Então creia, né, que se o Senhor, né, tem algo para você não precisa fazer nada, né? Naquele dia eu só fui almoçar, né, e o Senhor fez coisas grandiosas ali através daquela menina. Eu falei que ela foi como um anjo, porque ela veio, eu encontrei com ela e depois nunca mais eu a vi. O Senhor fez com que eu encontrasse com ela simplesmente naquele dia para poder abençoar a vida de Mateus. Amém? Verdadeira definição de sucesso. Porque se nós conquistarmos tudo nessa vida, ou se nós vivermos uma vida abençoada aqui, mas se nós chegarmos diante do Senhor e nós não ouvimos apropriadamente Ele, e quando nós chegarmos lá, nós vamos descobrir que a única coisa que nós experimentamos foi coisas boas dessa vida, mas que Deus não estava em grande parte delas, porque o que Ele tinha talvez era algo muito mais elevado. Tem uma ilustração, eu gosto muito dela, que diz que certa vez, olha aqui para mim, diz que certa vez um homem, ele colocou na cabeça dele que Deus gostava de bolo. E ele colocou na cabeça dele e ele falou: eu vou gastar a minha vida preparando um bolo para o Senhor. É uma história? Amém, irmãos? É só uma ilustração. E aí a história conta que esse homem então, ele colocou na cabeça dele: todo mundo gosta de bolo de chocolate, certamente Deus também gosta. E a história conta que aquele homem gastou a existência dele preparando os melhores ingredientes e se organizando para fazer um bolo de chocolate para Deus. E de alguma maneira miraculosa ele morreu e ele chegou diante do Senhor e Deus falou para ele: e aí, como que você gastou a sua vida? Ele virou para Deus e falou: Senhor, eu gastei a minha vida inteira fazendo esse bolo de chocolate para o Senhor. E então, na história, né, o Senhor olha para o homem e fala assim: mas quem te falou que eu gosto de bolo de chocolate? A verdade, o Senhor falou para ele, é que eu gosto de bolo de fubá. Não é trágico um negócio desse, irmãos? É só uma história, mas é uma ilustração para dizer o seguinte, que às vezes nós temos uma ideia que não é a ideia de Deus. O que é, irmãos? O que é a bênção de Deus? É quando nós alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso eu quero dizer para você, Deus, Ele quer falar com você. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós passamos por muitas circunstâncias, lutas, questões, desafios, e muitas vezes o nosso porto seguro, aquilo que nos alicerça, não é uma base apropriada, é uma casa construída na areia. Você já leu. É por isso que nós precisamos, irmãos, ter bases seguras daquilo que vai nos sustentar no dia mau, porque a Bíblia diz que haverão dias maus, amém, irmãos? Obviamente melhores são os dias bons, mas haverá o dia mau. E é interessante porque o texto que nós lemos, ele tem um contexto e ele tem uma história por trás também. Mas é interessante, irmãos, por quê? Porque a Bíblia fala que o que contou e o que sustentou Jesus diante daquela tentação é que ele tinha uma palavra de Deus. Diga assim comigo, irmãos, quem tem uma palavra da parte de Deus, diga, já tem tudo. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero contar para você aqui, estava só na introdução. Primeira coisa que eu quero falar para você, irmãos, o texto que nós lemos, coloca de novo aí por gentileza, Cauã. Mateus capítulo 4, verso 4. A Bíblia fala assim: mas Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Muito bem, eu vou ficar nessa parte aqui, depois eu vou discorrer o restante para você. Pode tirar por gentileza. Primeira coisa que eu quero contar para você, irmãos, é essa afirmação que Jesus falou. Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Você pode dizer amém? Amém. Agora, qual que é o contexto aqui dessa história, irmãos? Obviamente você já se lembrou. Mateus capítulo 4 é o momento em que Jesus ele foi levado ao deserto para ser provado pelo diabo. Quantos se lembram da história? A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, irmãos, que Jesus estava 40 dias e 40 noites fazendo o que, irmãos? Jejuando. Você acha que ele estava com muita ou com pouca fome, irmãos? Às vezes você fala, não, estou morrendo de fome. Você nunca jejuou 40 dias para saber o que é morrer de fome. Eu jejuei vários dias na água, mas acredite, passou bem longe de 40. Acho que nem tem estrutura para isso. Acho que eu jejuar 40 dias é perigoso eu não escapar. Eu teria que aumentar muito
a expansão do templo para conseguir, né? Mas Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, irmãos. E ele estava com muita fome. E foi nesse momento, irmãos, que o diabo veio tentá-lo. E o diabo sugeriu para ele: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tem alguma coisa errada em transformar pedras em pães, irmãos? Tem não. Mas você sabe, se Jesus fizesse isso, ele estaria errado. Por quê? Porque ele estaria provando algo para alguém que ele não tinha que provar nada. E é interessante porque muitas vezes, irmãos, é isso que o diabo faz. O diabo, ele nos estimula, né, a provar alguma coisa. Só que você não tem que provar nada. A Bíblia fala que quem nos justifica é Deus, amém, irmãos? Não fique se justificando excessivamente. Quem nos justifica é o Senhor. E muitas vezes o inimigo vem e fala: ah, mas você não batizou agora? Não diz que é crente da videira, vencedor, que vai reinar no milênio? Olha o que você está passando aí. Ah, mas você não diz que Deus é bom? Olha o que está acontecendo com você. O diabo, ele é um questionador. E ele fala: se você é mesmo, então você deveria viver melhor. Ele estimula você a sair da posição e ir tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Não saia da posição, amém, irmãos? Mas para não sair da posição, você precisa ter uma palavra que procede da boca de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer algo para você, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, você sabe, há tempos na nossa vida que nós passamos por situações em que nós ficamos, digamos assim, fragilizados. Sim ou não, irmãos? Há tempos na nossa vida que nós passamos por situações, irmãos, difíceis. E nesses dias, irmão, no dia da fraqueza, da angústia, muito provavelmente o inimigo ainda vai vir para estimular alguma coisa que não é a vontade de Deus na sua vida. Quem já passou por isso em alguma situação? Deixa eu sugerir para você: cuidado com as opções que o inimigo coloca na sua vida nos dias maus. Dias maus não são momentos para você ficar tomando decisões, amém, irmãos? Não tome decisões em dias de raiva, em dias de carência, em dias de desânimo. Cuidado com a carência, amém, meus irmãos? Cuidado com a carência, cuidado com a solidão. Cuidado com o dia que você tem um desentendimento no seu casamento. Esse é o dia que o diabo vai vir e falar: aqui ó, está aqui o pão para você. Quem tem ouvidos ouça o que eu estou querendo dizer com pão, amém? Estou falando de pão, mas não é pão agora, aleluia, amém? Então é nesses dias que o inimigo, ele se levanta. É naquele dia que você vai fazer uma viagem sozinho, para longe. O inimigo, ele vai querer colocar um banquete diante de você. Nesse dia, olha para cá, irmãos, você vai ter que ter uma palavra que sustenta você. Amém, meus irmãos? É preciso ter uma palavra. Então o que o Senhor, ele falou, irmãos? Não só de pão viverá o homem. O que Jesus, ele quis dizer, irmãos? Que essa conversa de que nem só de pão viverá o homem. Pão, aqui nesse contexto, fala de comida natural. Por quê? Porque ele estava com fome, jejuou, e era pão mesmo, físico, que ele ia transformar. O que significa, irmãos, essa expressão? Nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo o seguinte, irmãos. Em outras palavras, o Senhor está contando algo que é o seguinte: que nós não podemos viver a nossa vida baseados unicamente em algo natural. Você pode dizer amém? O Senhor está dizendo, irmãos, que há algo mais importante do que aquilo que é desse mundo, que é natural. E isso é muito louco, porque ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E ele falou: não, comer não é mais importante do que fazer a vontade de Deus. Talvez se você tivesse almoçado e o diabo falasse assim: olha aqui, ó, o que eu tenho para você. Você falaria o quê? Não, estou bem, obrigado. Mas 40 dias e 40 noites, irmãos. E Jesus, ele fala: não é só de pão que vai viver o homem. Ou seja, tem algo mais elevado. O que significa isso, irmãos? A Bíblia fala que nós somos um ser triuno. A palavra do Senhor diz que o homem, ele é espírito, possui uma alma e habita num corpo. O que significa não só viver de pão, irmãos? É você não viver a sua vida unicamente focado em satisfazer os seus desejos naturais. É você não viver unicamente, irmãos, para conquistar coisas dessa vida. E olha para cá, Deus tem coisas dessa vida para você. O Senhor quer te abençoar, mas isso não pode ser o foco. Você pode dizer amém? O que significa que nós não vivemos só de pão, irmão? Significa que nós não vivemos baseados apenas numa visão natural das coisas. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Nós precisamos ter discernimento das coisas. Amém, meus irmãos?
Não viver só de pão significa não viva só para trabalhar, não viva só para estudar, não viva apenas pelo seu esforço próprio, não viva apenas das suas estratégias humanas. Não, há algo muito mais elevado para nós, irmãos. Há algo superior, há algo muito mais nobre que nós podemos experimentar. E não são coisas naturais, são coisas espirituais, amém, meus irmãos? São coisas elevadas. Jesus estava falando a respeito disso, que nós não devemos viver focado em apenas em coisas naturais. Não é só de pão que nós vamos viver, não é só suprindo o nosso físico, mas nós temos uma alma e nós temos um espírito que precisa ser trabalhado, burilado por Deus. Amém, meus irmãos? Mas então, se não é só de pão, do que vai viver o homem, irmãos? Mateus 4, da parte B. Vamos terminar a leitura para eu partir para o segundo ponto? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos dizem amém? Amém. O Senhor, Ele disse, irmãos, que você não vai viver apenas por coisas naturais. Olha para cá, quando eu falo isso, irmãos, às vezes alguns irmãos ficam chateados comigo, porque eles falam: pastor, eu tenho que trabalhar. É verdade, mas acredite, irmão, se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, ou se você aplicar fé, e se você chamá-lo para a sua vida, para o seu dia a dia, você vai ter muito mais rendimento no seu trabalho, você vai ter muito mais desempenho na sua empresa, na sua escola. Por quê, irmãos? Porque não é só de pão. O homem natural, a única coisa que ele tem é pão, mas nós temos na verdade o pão do céu, irmãos. Nós temos Deus, esse é o diferencial na nossa vida. O inimigo apresenta banquetes, mas são banquetes falsos, mas o Senhor tem o verdadeiro banquete para nós, que é a presença dEle, que é quando nós ouvimos aquilo que Ele tem para falar em nosso coração. O Senhor quer falar com você, você pode dizer amém? Muito bem, dito isso, se eu perguntasse para você, qual que é então a palavra que procede da boca de Deus? Quantos querem saber? Aí você fala: pastor, já estou aqui mesmo, né? Mas, obedecendo o contexto do texto, irmãos, existe uma palavra específica que Jesus estava se referindo, que era a palavra que tinha saído da boca de Deus. Mas para nós descobrirmos isso, nós temos que voltar um pouco lá atrás. Vamos ler Mateus 3, 13. Vamos seguir o contexto aqui. Mateus capítulo 6, verso 13. Aliás, Mateus 3, 13, desculpa. Mateus 3, irmãos, ele conta alguns fatos. E em Mateus 4 está o texto base que nós usamos, que Jesus falou que não é só de pão que vive o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas presta atenção, olha o que aconteceu antes. Qual que é a palavra que Jesus ouviu da parte de Deus? É a mesma palavra que você precisa ouvir hoje e guardar no seu coração, amém? Olha o que a Bíblia fala em Mateus 3,13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, ou seja, João, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, ou seja, João, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia... Qual que é a voz, irmãos? Qual que é a palavra? Este é o meu Filho amado, em quem? Mateus 3,17, último versículo de Mateus 3. Aí quando você vira para Mateus 4, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. E aí sabe o que acontece? Quando o diabo tenta ele, Jesus fala: não, aqui não, pode tirar. Jesus fala: eu tenho uma palavra de Deus. Agora presta atenção, irmãos, qual que foi a palavra de Deus? Qual que é a palavra que ele ouviu do Senhor para sustentar ele no dia mau, irmãos? Qual que foi a palavra? Que ele era filho amado e que Deus tinha prazer nele, amém, meus irmãos? Sabe, essa é a palavra, irmãos, que nos sustenta, é sabermos que nós somos amados por Deus. Você pode dizer amém? Talvez você ouve isso e fale: pastor, isso aí é coisa de novo convertido,
Essa coisa de, você é amado por Deus, irmãos, presta atenção, olha para cá. Não há nada mais poderoso do que você ter revelação de que você é amado por Deus. A Bíblia fala muito a respeito disso. Se isso sustentou Jesus, irmãos, é isso que vai nos sustentar no dia mau também. É nós sabermos que somos amados, primeiro, saber que nós somos filhos e filhos amados, e que Deus tem prazer em nós. Mas enquanto você vive com dúvida, será que eu sou filho de Deus? Enquanto o diabo consegue convencer você, será que você é filho mesmo? Será que você nasceu de novo mesmo? Eu acho que filho de Deus não faz isso não. Enquanto o inimigo consegue convencer você, ou gerar dúvida de que você é filho, ele ainda consegue fazer você, tentar multiplicar uns pães por aí de pedras. Mas quando nós temos revelação, irmãos, de que de fato somos filhos de Deus, quando essa verdade explode no nosso coração, quando não apenas na mente, mas dentro de nós há uma confirmação de que nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de qualquer um, irmãos, somos filhos do Altíssimo. Somos filhos daquele que é o Todo-Poderoso, e Ele é o nosso Pai, irmãos. Você sabe, muitas pessoas elas querem ser filhos de gente importante, mas acredite em mim, não há ninguém mais importante do que o Senhor, e você é filho dele agora. E saber disso vai sustentar você no dia mau. Amém, meus irmãos? Porque você acha que o filho de alguém muito poderoso, você acha que ele fica com medo de qualquer besteira? Sim ou não? Não fica. Não fica. Um dos homens mais poderosos da terra virou presidente novamente, Querendo ou não, agora ele é o presidente da maior potência do mundo, Que é os Estados Unidos, que é o Trump. Ele é um dos caras mais poderosos do mundo. Ele já era assim, um cara milionário, muito rico, muito poderoso no país. E ele tem alguns filhos. Você acha que o filho dele vive com medo? Você acha que o filho dele acorda falando assim, meu Deus do céu, será que eu vou comer hoje? Será que eu vou ter umas moedinhas para comprar um sanduba no final do dia? Você acha que eles ficam assim, irmãos? E ele é filho só de um homem, como qualquer outro, apesar que ele é um homem poderoso nessa terra. Imagina você, irmãos, que é filho do Deus, que é poderoso no céu e na terra. Creia, irmão, você é amado por Deus. Lá em João 17, verso 23, olha o que Jesus falou, irmãos. João 17, 23. Eu neles e tu em mim. Isso aqui é Jesus falando. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu, esse tu aqui é Deus, me enviaste e os amaste. De que maneira, irmãos? Como também amastes a mim. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Jesus está falando, eu quero que eles creiam que o Senhor ama eles como o Senhor ama a mim. Você é amado por Deus na mesma proporção que Deus ama Cristo. É isso que o texto está dizendo. E ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu quero que o mundo veja, que o mundo creia nessa verdade. Sabe, irmãos, deixa as pessoas do mundo ver o quanto você é amado por Deus. Pastor, mas como que eles verão? Quem sabe que é amado, irmãos, não vive de qualquer maneira. Quem sabe que é amado, irmãos, ele vive uma vida cheia de fé. Ele vive uma vida cheia de expectativa de coisas boas. Quem sabe que é amado, irmãos, ele não vive uma vida amedrontada mais. E as pessoas vão ver isso. Quem sabe que é amado por Deus, irmãos, ele não vive, ele até passa por lutas, mas ele não vive cabisbaixo, desanimado, abatido, sem perspectiva de futuro. Não, ele vive corajosamente. E quando as pessoas veem isso na sua vida, elas vão perguntar, por que você vive dessa maneira? Nesse dia, por favor, não diga que é porque você é bom, é porque você é espetacular, porque você é inteligente. Apenas diga, é porque eu descobri que eu sou muito amado de Deus. E é isso também que vai sustentar a mim e a você no dia mau. Você pode dizer amém, irmãos? É isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece. Porque você sabe, o dia que alguém te abandonar, vai ser ruim. Mas se você sabe que é amado, a sua vida não vai ser destruída. O dia que você passar por um aperto que não tiver como você resolver, o que vai te sustentar não é só ter um bom amigo no mundo, alguém influente, não é sua inteligência, sua perspicácia, não. O que vai te sustentar é você saber, eu tenho um Deus que me ama, e Ele disse que nunca me deixará, jamais me abandonará. E aí o que acontece? Você se enche de ânimo. Por quê? Porque você viu a resolução? Não, porque você sabe que o Senhor vai cuidar de você, Ele vai fazer na sua vida. Deixa eu te contar um testemunho, irmãos. Quando eu me casei,
eu fiquei muito preocupado com algumas coisas. Por quê? Quando você é jovem, você não precisa muito dinheiro para viver. É ou não é verdade, irmãos? O jovem, ele usa uma meia furada de boa, é ou não é? Não, o jovem é abençoado, cheio de... Ele não precisa de muita coisa. Mas quando você casa, se você é alguém sério, você entende que agora você tem responsabilidade. Amém, homens? Homens de Deus são responsáveis. E aí, irmãos, eu me casei e eu fiquei angustiado, porque eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sustentar essa mulher? Gente, a gente tem que pagar aluguel agora, porque a gente tinha casa, tem que pagar aluguel, tem que sustentar. E eu fiquei preocupado, angustiado, e eu fiquei assim, por muito tempo, assim, eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que em algum momento eu vou ser envergonhado? Porque será que eu vou ter que ir para morar na casa de alguém de favor, porque eu não vou conseguir? E um dia, irmãos, o Senhor falou para mim, é eu que cuido de você, e é eu que vou fazer, é eu que vou guardar, é eu que vou prover. Por quê? Porque você é meu filho amado. Isso gerou tanto alento no meu coração. Por quê? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu estava olhando para mim, eu estava achando que eu era o centro, mas o Senhor me lembrou, é eu que vou fazer. E para a glória de Deus, são mais de 8 anos, está dando tudo certo, aleluia. Agora veio uma filha, está dando tudo certo também, aleluia. Está dando mais certo para mim do que para minha esposa, mas ela vai ter o galardão dela. Falei para ela, ninguém mandou, é você que amamenta, então eu não tenho culpa se ela quer você mais do que eu. Aí quando crescer mais, elas gostam mais do pai, ou não é verdade? É um negócio, né? Mas a mãe vai ter recompensa. Mas olha para cá, irmãos, acredite, o Senhor tem cuidado de você. E saber que é amado é o que vai sustentar você no dia mau. Você pode dizer amém? Eu quero partir para o encerramento. E eu quero dizer para você, nós precisamos, irmãos, nós precisamos sair do campo apenas de uma vida mental, e nós precisamos aprender a viver uma vida pela fé, debaixo de revelação. Olha aqui para mim, o que é revelação, irmãos? É quando algo que está na sua mente desce para o seu coração, é quando uma verdade mental se torna uma verdade profunda no seu íntimo, e aquilo marca você, aquilo não sai de você mais, e aquilo move você, e aquilo sustenta você. É por isso que a palavra de Deus fala lá em 1 João 4,16, olha que texto precioso, irmãos, sobre essa questão de ser amado por Deus. 1 João 4,16, a palavra do Senhor diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você pode dizer amém? Amém. O que a palavra do Senhor está dizendo, irmãos? Nós conhecemos e nós cremos. Muito bem, não basta apenas conhecer, é preciso crer. Se você nunca tinha ouvido falar dessa maneira a respeito do amor de Deus, aqui nesse culto hoje você está conhecendo um pouco mais, sim ou não? Você está. Mas não basta apenas conhecer, conhecer é apenas o primeiro nível, é preciso ter o segundo nível, que é o quê? Que é você crer. Porque vai ter dias, irmãos, que não vai parecer que você é amado, vai ter dias que o inimigo vai questionar, ah, mas você é amado? Olha o que está acontecendo com você. Mas nesse dia, você vai precisar permanecer declarando, não, eu creio, eu sou amado de Deus, eu sei e eu creio que eu sou amado, eu não apenas sei na minha mente, mas dentro de mim, tem algo que confirma no meu coração que eu sou amado, que Ele é por mim, que Ele cuida de mim e que Ele vai fazer algo na minha vida. E Ele não vai fazer porque eu estou merecendo, Ele vai fazer porque Ele é bom. Inclusive essa é outra realidade poderosa a respeito do amor de Deus, amém, irmãos? Diga assim, o amor de Deus, Ele é altruísta. O que significa isso, irmãos? Deus não te ama e pede algo em troca ou exige algo. Ele não te ama por aquilo que você é, Ele te ama por aquilo que Ele é. Ele não te ama por aquilo que você faz, mas Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Aleluia. Ele não te ama porque você é amável, Ele te ama porque Ele é amor. E saber disso é libertador, sabe por quê? Porque nós não somos amáveis, sim ou não, irmãos? Tem dia que você não dá conta de amar nem a si mesmo, é ou não é verdade? Tem dia que você fala, dá vontade de sair de perto de mim, mas não tem como. Aí quando você avalia isso, você fala, gente, Deus me ama demais, porque tem dia que eu sou uma íngua de caroço,
e Deus permanece me amando. O dia que você erra e o dia que você acerta, isso não altera o amor de Deus por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Sabe por que não altera? Porque há uma aliança que Deus fez conosco, mas Ele fez conosco no sentido de que nós somos beneficiados, mas a aliança de fato foi feita entre Deus e Cristo, em que Cristo, Ele conquistou e Ele mereceu por nós o amor, a bênção de Deus, a salvação e tudo mais que nós precisamos. Você pode dizer amém? Por isso, irmão, no dia mau, como eu disse, no dia da luta, no dia da enfermidade, no dia da falta de saída, no dia da provação, você vai precisar ter uma palavra de Deus. Deus, Ele fala muitas coisas, mas hoje eu queria deixar apenas essa palavra para você, de que você também é filho amado e que Deus tem prazer em você. Mas não é só porque você não erra, não é só porque o dia que você acerta, não, Ele tem prazer em você por causa de Cristo. A Bíblia fala que por intermédio de Cristo nós nos tornamos agradáveis a Deus. Deus se agrada de você, Deus tem prazer em você, por causa da obra do Calvário, amém, irmãos? Porque Cristo levou toda a imundícia que era nossa e transferiu para nós a sua perfeita justiça, de maneira que quando nós chegamos diante de Deus hoje, Deus não olha aquilo que somos, mas Ele olha o nosso representante, que é o Cordeiro. O Cordeiro é perfeito, por isso Ele também nos aceita perfeitamente. Olha para cá, irmãos, cristianismo não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer em primeiro lugar, mas tem a ver com nós conhecermos e crermos em um representante que fez perfeitamente em nosso lugar, que é Cristo. A Bíblia fala que Ele obedeceu até a morte e morte de cruz, e nós descansamos na obediência dEle, e a obediência dEle nos fez então ser aceitos por Deus, e nos introduziu na filiação. Hoje a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Irmãos, não há nada mais poderoso, olha para cá, do que você ter revelação de que você é filho amado de Deus. Poucas coisas são tão poderosas quanto essa. Talvez você olhe e fale: pastor, essa pregação, ela é pregação para novo convertido. Não é, irmãos. A Bíblia fala que o amor de Deus, Ele é alto, Ele é profundo, Ele é largo e Ele excede todo entendimento. O amor de Deus é extravagante, o amor de Deus é exagerado. Nós nunca conseguimos, irmãos, exagerar no amor de Deus por nós, porque Ele é muito grande. E no dia mau você precisa se lembrar disso, que você é amado por Deus. Você pode dizer amém? Já estou concluindo, irmãos. Queria chamar os irmãos do louvor aqui, para parecer que está acabando, mas eu estou terminando. Amém? Conversa não, já estou encerrando. Por que muitas vezes, irmãos, por que muitas vezes nós vemos tantos homens e mulheres cheios, olha para cá, de inseguranças? Homens e mulheres de Deus, crentes, salve, salve, retumbante, aleluia, mas cheio de medo, medo da vida, medo do que vai acontecer, medo de não conseguir, medo de ser abandonado, medo de ser traído. Vivam loucura na mente. Por que tem tantas pessoas, são filhos de Deus, mas têm uma baixa autoestima, são frágeis emocionalmente, carentes, ou eles vivem uma vida de dependência emocional de outras pessoas ou de coisas? Por quê? Por quê, irmãos? Porque eles ainda não entenderam que são amados por Deus. O dia que nós entendemos, olha para cá, que somos amados por Deus, irmãos, nós paramos de ficar exigindo de outros que nos amem. Agora presta atenção. Eu entendo e eu respeito e eu estimulo que você que é homem, que é mulher, que é marido, que é esposa, que você de fato supra as necessidades do seu marido e da sua esposa. De que forma? Com palavra de afirmação, com presentes, amém, irmãos? Mas eu quero dizer para você, olha aqui para mim, nós não podemos depender dessas coisas, amém, irmãos? Nós não podemos depender dessas coisas.
Nós não podemos, irmãos, olha aqui para mim, depender de que alguém supra essas carências da nossa alma. Amém? Vamos cessar toda a movimentação? Estou terminando. Nós não podemos depender de pessoas para suprir. Tem mulher que ela fica, com todo respeito, minha irmã, ela coloca um fardo muito pesado no marido, ele tem que falar que ama todo dia, ele tem que dar presente, ele tem que virar do avesso. Minha irmã, em nome de Jesus, você precisa entender que você é amada por Deus, porque você vai parar de exigir tanto do seu marido, ele não dá conta de suprir essas carências, você tem que encontrar Deus. Tem maridos que, puxa vida, para o homem às vezes fica um pouco mais feio, homens inseguros, cheio de medos. Meu irmão, o dia que você entender que você é amado por Deus, o que vai acontecer? Você vai viver uma vida cheia de confiança, de segurança, de firmeza, uma vida estável. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. É porque o amor de Deus, ele gera em nós essa estabilidade. É muito poderoso porque, você sabe, irmãos, eu vim de uma estrutura e de complexos e de muitas situações na minha vida. O dia que eu entendi que eu era amado por Deus, irmãos, acredite, a minha vida foi transformada. Por quê? Porque agora não preciso mais ficar temendo coisa alguma. Um dia Deus falou para mim, não tem como a sua vida dar errado, porque mesmo que alguma coisa não dê certo aqui, você está comigo. Eu falei, é verdade? Então eu não preciso ficar preocupado com nada, ansioso por nada. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 João, capítulo 4, verso 17. Nós vamos concluir lendo esse texto. 1 João 4, 17 ao 19. A palavra do Senhor diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do que, meus irmãos? No dia do juízo é para você ter medo, irmãos? Não, é para você ter confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor, ele lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Para encerrar, verso 19. Nós amamos por quê, meus irmãos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero concluir falando a respeito disso aqui para você. O nosso amor, irmãos, ele é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Esses dias eu estava dando aula do cursão e eu estava contando algo parecido para os irmãos. Nós somos como uma lâmpada, olha para cá. Nós, eu e você, somos como uma lâmpada. Mas a lâmpada não tem luz de si mesmo, ela precisa estar plugada numa fonte de energia, sim ou não? É como nós somos como uma lâmpada, nós não produzimos luz, nós apenas refletimos a luz. Nós não temos a energia de nós mesmos. É por isso, irmãos, que nós não temos amor de nós mesmos, mas nós apenas refletimos o amor que recebemos de Deus. À medida que você tem revelação de que você é amado por Deus, mais você consegue amar a outras pessoas, mais você consegue expressar amor, mais você se preocupa com as outras pessoas, mais você consegue exalar essa natureza divina que é o amor. Porque a Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas se nós não temos revelação que somos amados por Deus, nós não temos a menor condição de amar da maneira que Deus quer que nós amemos. Por isso, presta atenção, irmãos, Deus ele quer que você saiba profundamente que você é muito amado por Ele. A Bíblia diz que mesmo quando nós éramos pecadores, a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É interessante porque lá em Mateus capítulo 3, Jesus não tinha feito nada, irmão. Jesus não tinha curado, ressuscitado ninguém, não tinha feito milagre algum. E Deus falou para ele, você é meu filho amado, tenho prazer em você. Eu creio que isso não está lá por acaso. Eu creio que Deus fez questão de afirmar para Jesus que Ele era amado antes dele fazer qualquer coisa, porque Ele queria deixar uma mensagem para nós. Qual que é a mensagem? Que o amor dele não é condicionado ao que nós fazemos, nem de bom e nem de ruim. O amor dele é simplesmente porque Ele escolheu nos amar. Agora, se no dia que você erra, você acha que Deus tirou o amor dele da sua vida, meu Deus, então nós estamos perdidos. Mas eu quero dizer para você, mesmo no dia do aperto, da queda, da falha,
Deus permanece te amando. E Ele permanece cuidando de você. Você pode dizer amém? E veja, irmãos, pode ser mais baixinho os instrumentos. Lá em João capítulo 4, o texto diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Qual que é o verdadeiro amor, irmãos? O verdadeiro amor não é o nosso amor por Deus. O verdadeiro amor é o amor dele por nós. O nosso é só um reflexo. O que significa isso, irmãos? Quanto mais você entende que é amado por Deus, mais os medos são removidos da sua vida. Medo de casar, medo de fazer algum negócio, medo de construir alguma situação sabe, que é grande, que você quer construir. Quanto mais você entende que é amado, menos inseguro você se torna. Por quê? Porque existe uma lógica. Qual que é a lógica? O Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que é generoso, Ele me ama. Uma vez que nós entendemos isso, irmãos, nós somos fortalecidos no poder de Deus. A nossa vida não é mais a mesma. Por isso eu quero encorajar você. Pare de olhar para o mundo, meu irmão. Sabe, nós desonramos a Deus quando nós ficamos mais preocupados com a economia do que com ter uma palavra de Deus. Nós desonramos a Deus quando nós ficamos mais preocupados com o Lula, com o Bolsonaro, com o que está acontecendo na política, do que nós nos preocupamos em ter uma palavra de Deus. Obviamente você pode ter o segmento político que você quiser, mas irmãos, o que conta é ter uma palavra que procede da boca de Deus. Não é a economia, não é o que as outras pessoas estão fazendo. O Senhor falou para mim esses dias, irmãos, que nós precisamos parar de ficar nos comparando com a vida dos outros. Para com isso. Você precisa ter uma palavra que procede da boca de Deus. Eu entendo, irmãos, que tem pessoas que são referenciais para nós, mas quem falou que Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida? Você precisa ter uma palavra específica para você. A Bíblia fala que quando Davi ele foi enfrentar Golias, ele tentou vestir a roupa de Saul, não coube. Aí você fala, por que Deus colocou isso na Bíblia? Porque o Senhor estava dizendo, não lute as suas lutas com as roupas de outros, com as estratégias de outros, com as ferramentas de outros. Saul era um carnal. Não cuide dos seus negócios baseado no que o mundo está fazendo, meu irmão. É claro que você tem que estudar, você tem que se qualificar, mas preste atenção, meu irmão. O que conta é você ter uma palavra que procede da boca de Deus. Deus quer falar com você, diga amém. O que conta é a opinião de Deus e não a opinião do mundo, irmãos. Você sabe, se nós estivéssemos interessados na opinião do mundo, nem aqui nós estaríamos. A palavra do Senhor diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não, nós queremos a opinião do Senhor. Nós queremos saber qual que é a palavra que procede da boca dele. E a palavra que eu trouxe para você hoje é essa: você é filho amado, Ele tem prazer em você, por causa de Cristo. É isso que vai sustentar você no dia mau, no dia da queda, no dia da tristeza, no dia da tribulação. É isso que vai transformar a sua alma e tirar essas inseguranças e medos. É a revelação de que você é amado, que tem alguém que é por você. Quantos dizem amém? Queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos por um instante. Quero orar, quero abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. Não converse com ninguém. Já vamos concluir. Aleluia. Eu gostaria que você pedisse ao Senhor nessa noite, meu irmão. Os irmãos podem aumentar agora os instrumentos, por favor. Eu gostaria que você pedisse ao Senhor que Ele trouxesse uma nova medida de luz na sua vida, para você sair daqui hoje com uma perspectiva diferente. Oh, meu irmão, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo, Ele vai marcar a sua vida hoje com o amor dEle sobre você. E acredite, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, nas suas emoções. Eu gostaria que você orasse em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, nós proclamamos em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, traz revelação de que de fato, Senhor, a palavra que procede da boca do Senhor é de que nós somos os teus filhos amados,
de que o Senhor nos chamou para sermos os teus filhos, e que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem cuida da nossa casa, dos negócios, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que cura, é o Senhor que move, é o Senhor que quebra cadeias, é o Senhor, tudo tem a ver com o Senhor, e que o Senhor nos ama. O Senhor, ó Deus, tem interesse em nos ver vivendo uma vida poderosa, cheia de fé, de expectativa de coisas boas. Oh Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas saber, não apenas conhecer, mas para que nós possamos crer no amor que o Senhor tem para nós, de que o Senhor nos chamou, e que o Senhor derramou pelo Espírito do teu amor, que nos sustenta, que nos traz a confiança de que há um futuro abençoado, de que o fim das coisas é melhor do que o começo. Essa é a verdade da tua palavra, de que somos os teus filhos, de que somos amados, de que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor cuida, dos lírios do campo, o Senhor cuida das aves, muito mais de nós que somos os teus filhos amados. Cremos, Senhor, nesses dias, em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui nessa noite angustiado, Espírito Santo de Deus, gera, ó Deus, confiança, gera essa fé, de que o Senhor está no controle, e de que o Senhor está conduzindo as circunstâncias favoravelmente para os teus filhos. Oh Espírito de Deus, nós proclamamos, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tudo estava sobre mim. Erga sua voz, cante isso em nome de Jesus. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Declare. As 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Nós cremos, Senhor, nós somos amados do Senhor. O Senhor nos deu o teu único filho, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Oh, e nós recebemos o teu amor nessa noite. Oh, Espírito Santo, toca-nos. Cante. Escala as montanhas pra me encontrar. Declare isso. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Erga sua voz, cante isso. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Erga suas mãos para o Senhor, diga: eu creio que eu sou. Diga mais forte: eu sou filho
do Deus Altíssimo. Diga também. Eu sou muito amado. Diga o meu Deus, que é meu Pai. Diga, Ele tem prazer em mim. Diga, por isso eu viverei com confiança, sem medo, porque aquele que é por mim, que me ama, diga, Ele é poderoso. Aplauda ao Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Que você tenha uma semana poderosa. Se você não participa de uma célula, você está convidado a participar. Você que é visitante, amém? Vem aqui à frente, eu quero cumprimentar você e quero te dar uma pequena lembrança. Você que está visitando a videira hoje pela primeira vez, amém? Vem aqui, né? Vem aqui à frente, eu quero conhecer você, te cumprimentar e te dar uma pequena lembrancinha, amém? Aleluia. Estamos encerrados. Antes de você ir embora, dá um abraço aí em 2, 3, 4, 5 pessoas. Declara algo da parte de Deus na vida do seu irmão.